Você já sentiu que observa o mundo de uma forma diferente das outras pessoas? Como se existissem coisas que todos aceitam naturalmente, mas que para você simplesmente parecem falsas. Talvez isso já tenha acontecido em reuniões, conversas ou até mesmo entre amigos. Todos riem, conversam, tentam agradar uns aos outros. E você apenas permanece em silêncio, observando, sentindo que algo não se encaixa completamente. E o mais estranho é que, quanto menos você faz para chamar a atenção, mais as pessoas parecem reparar em você. Ou talvez você tenha conhecido alguém assim. Um homem difícil de decifrar. Alguém que não busca aprovação, que desaparece sem explicação, que escuta mais do que fala e que causa desconforto sem sequer tentar. Pessoas que parecem viver seguindo regras completamente diferentes. É isso que torna os homens Sigma tão estranhos, porque muitas das coisas que eles fazem não fazem sentido para a maioria das pessoas, até que você entende o que realmente acontece dentro da mente deles. E quando você começa a perceber isso, é impossível deixar de enxergar. Hoje você vai descobrir 9 coisas estranhas que os homens Sigma fazem e que confundem todo mundo. Algumas vão parecer familiares demais e outras talvez façam você perceber porque nunca conseguiu se encaixar completamente com o resto. Número 1. Ficam em silêncio quando sentem que alguém está atuando. Você já conheceu alguém simpático demais, confiante demais ou perfeito demais? E em vez de confiar, sentiu algo dentro de você se fechar? Enquanto todos pareciam encantados com aquela pessoa, você só queria observar em silêncio. Isso acontece constantemente com o homem Sigma. E é algo que confunde muito as outras pessoas, porque quanto mais alguém tenta impressionar o grupo, menos interesse ele parece demonstrar. Ele não interrompe, não compete, não tenta se destacar acima dos outros. Apenas observa, escuta e se torna cada vez mais difícil de ler. A maioria pensa que ele está desconfortável ou intimidado, mas na verdade ele está tentando descobrir algo muito mais importante. Se aquela pessoa é autêntica ou apenas está interpretando um personagem. E o curioso é que, quanto mais silencioso ele fica, mais nervosas ficam as pessoas que buscavam aprovação. Número 2. Desaparecem por dias e voltam como se nada tivesse acontecido. A maioria das pessoas precisa estar constantemente conectada. Mensagens, ligações, redes sociais, conversas diárias. Mas um homem Sigma consegue se afastar do mundo por dias inteiros, sem sentir que aconteceu algo estranho. E isso confunde muito quem está ao redor dele, porque por fora parece distância, frieza ou até desinteresse, mas a mente dele não funciona assim. Ele não desaparece porque odeia as pessoas. Ele desaparece porque precisa de silêncio para voltar a se sentir ele mesmo. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você quem para de responder, se isola por um tempo e depois volta falando normalmente, como se nada tivesse acontecido. O curioso é que, para o Sigma, a conexão verdadeira não depende de conversar todos os dias. Depende de se sentir genuíno quando finalmente retorna. Número 3. Detectam quando alguém está fingindo interesse. Já aconteceu de alguém parecer gentil com você, mas algo dentro de você sentir que aquilo não era real? As palavras soam certas. O sorriso também. Mas existe um pequeno desconforto impossível de explicar. Os homens Sigma percebem isso o tempo todo. E o estranho é que geralmente detectam antes de todo mundo. Eles percebem mudanças mínimas no tom de voz, olhares forçados demais, ou conversas que parecem ensaiadas. Por isso, muitas vezes, se afastam de pessoas que o resto considera encantadoras. E isso deixa todos confusos. Porque enquanto os outros enxergam simpatia, ele sente desgaste. Não porque se ache superior,
mas porque tem dificuldade em confiar em pessoas que parecem adaptar a personalidade dependendo de quem está na frente delas. E, uma vez que ele detecta essa falsidade, é quase impossível voltar a enxergar aquela pessoa da mesma forma. Número 4. Sentem-se mais confortáveis sozinhos do que no meio de muitas pessoas. Para a maioria das pessoas, ficar sozinho por muito tempo parece triste. Mas para um homem sigma, gente demais pode ser extremamente cansativo. E não porque ele odeie socializar. Na verdade, muitas vezes ele sabe conversar perfeitamente. O problema é outro. Existem momentos em que ele sente que, quanto mais tempo passa cercado de pessoas, mais começa a se desconectar de si mesmo. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você sai com amigos, conversa, ri, tudo parece normal. Mas quando volta para casa, sente uma necessidade enorme de silêncio, como se sua mente precisasse se recuperar. Isso acontece constantemente com o sigma. Por isso ele desaparece, recusa convites ou prefere passar tempo sozinho sem se sentir vazio. E o que mais desconcerta as outras pessoas é que, enquanto muitos buscam companhia para se sentirem completos, ele costuma se sentir mais completo quando finalmente está sozinho. Número 5. Lembram de pequenos detalhes que ninguém mais percebe. A maioria das pessoas esquece pequenas conversas quase imediatamente. Mas um homem sigma consegue lembrar algo que você disse há meses, até algo que você mesmo já esqueceu. A forma como você olhou para o chão ao responder, uma promessa que nunca cumpriu ou aquela frase que você disse sem importância. E quando as pessoas percebem isso, geralmente ficam desconfortáveis, porque sentem que ele observa demais. Talvez você conheça alguém assim, alguém quieto que parece distraído, até que um dia menciona um detalhe exato de uma conversa antiga e todos ficam em silêncio. O curioso é que o sigma não lembra dessas coisas para manipular. Ele lembra porque está constantemente analisando as pessoas. Para ele, os pequenos detalhes revelam mais verdade do que grandes discursos. E uma vez que algo quebra a confiança dele, raramente volta a enxergar aquilo da mesma maneira. Número 6. Se afastam silenciosamente quando alguém falha com eles muitas vezes. A maioria das pessoas discute, reclama ou dá avisos antes de se afastar. Um homem sigma muitas vezes não faz nada disso. E é isso que torna tudo tão estranho. Porque enquanto a outra pessoa acredita que está tudo normal, ele já começou a se desconectar emocionalmente há muito tempo. Talvez você tenha vivido isso com alguém assim. Um dia, vocês conversavam sempre, e pouco a pouco ele começou a responder menos, desaparecer mais e agir diferente, até simplesmente deixar de estar presente. Sem briga, sem drama, sem explicação. O mais desconcertante é que normalmente ele não se afasta por um único erro, mas por pequenos padrões repetidos que observou em silêncio durante meses. E quando finalmente decide tomar distância, quase nunca volta a se envolver da mesma maneira outra vez. Número 7. Conseguem perceber tensões que ninguém mais nota. Você já entrou em um lugar e sentiu imediatamente que havia algo estranho, mesmo sem ninguém ter dito nada? Os homens sigma fazem isso constantemente. Eles percebem silêncios desconfortáveis, olhares rápidos, mudanças mínimas no ambiente ou aquela energia estranha entre duas pessoas que fingem se dar bem. E o mais inquietante é que quase sempre acabam estando certos. Enquanto todos continuam conversando normalmente, ele já percebeu que algo mudou. Talvez seja por isso que muitas vezes parece distante em reuniões ou vai embora antes dos outros. Não porque esteja entediado, mas porque percebe coisas que o resto ignora. Os sigma passam tanto tempo observando em silêncio que acabam desenvolvendo uma sensibilidade social estranha. Eles escutam o que as pessoas dizem,
mas principalmente percebem aquilo que elas tentam esconder. Número 8. Sentem desconforto quando alguém tenta controlá-los. Existem pessoas que aceitam facilmente conselhos, ordens ou pressão social para se encaixar. Mas um homem Sigma reage de forma estranha quando sente que alguém está tentando decidir por ele. Mesmo que o conselho seja bom, mesmo que venha de alguém que queira ajudá-lo, algo dentro dele se bloqueia imediatamente. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você estava de acordo em fazer algo, até que alguém disse, você deveria fazer isso, e automaticamente perdeu a vontade. Isso confunde muito as outras pessoas, porque parece rebeldia sem sentido. Mas para o Sigma não se trata de contrariar os outros. Trata-se de sentir que continua pensando por conta própria. Ele já viu pessoas demais vivendo vidas que nunca escolheram de verdade, e por isso protege sua liberdade mental quase como se fosse um instinto. Número 9. Parecem frios, mas sentem muito mais do que demonstram. Essa é provavelmente a coisa mais confusa de todas sobre um homem Sigma. Por fora, ele parece tranquilo, distante e até emocionalmente desconectado. Mas a realidade costuma ser completamente diferente. O problema não é que ele não sinta, é que aprendeu há muito tempo a não mostrar tudo o que acontece dentro dele. Talvez você conheça alguém assim. Pessoas que escutam em silêncio, que raramente falam sobre os próprios problemas e que parecem fortes o tempo todo, até que um dia você descobre tudo o que elas carregavam guardado por dentro. Os Sigma sentem profundamente decepções, rejeições e traições, mas preferem processar isso sozinhos em vez de transformar tudo em espetáculo. E isso faz com que muitas pessoas os interpretem mal, porque o homem que menos parece afetado, muitas vezes, é o que mais está lutando batalhas em silêncio. Agora, talvez você entenda por que os homens Sigma são tão difíceis de ler. Não é porque tentam parecer misteriosos, não é atuação, e também não é uma estratégia para se sentirem superiores. Eles simplesmente enxergam o mundo de uma forma diferente. Enquanto muitos seguem padrões sociais automáticos, eles passam mais tempo observando, questionando e analisando o que acontece abaixo da superfície. Por isso, os silêncios deles incomodam, suas distâncias são mal interpretadas e sua forma de agir costuma confundir até as pessoas mais próximas. E talvez, enquanto ouvia este vídeo, você tenha percebido algo. Talvez conheça alguém exatamente assim. Ou talvez tenha sido você esse tempo todo e nunca conseguiu colocar isso em palavras. Porque existem homens que nasceram para se encaixar no mundo e outros que simplesmente aprenderam a caminhar sozinhos dentro dele. E normalmente são esses que ninguém consegue esquecer. Se você se identificou com algum desses sinais, conte nos comentários e lembre-se de assistir ao vídeo que aparece na tela, porque ele revela o lado mais perigoso da mentalidade Sigma.